Bom, hoje a gente vai trabalhar uma análise aqui, né, de alguns pontos de evolução que a gente vem conseguindo alcançar com uma empresa específica, né, para a gente poder refletir um pouquinho sobre o quanto a gente trabalhar disciplinado, alinhado, né, o quanto isso pode gerar bons frutos para a empresa num médio prazo. Então vamos lá. Hoje a empresa que a gente vai falar, né, essa empresa que está cadastrada aqui como empresa 2, ó. Então vamos analisar um pouquinho do cenário que era o cenário dessa empresa num tempo atrás e o que esse cenário ele tem se transformado aos pouquinhos aí, né, depois de muito trabalho, né, muito empenho e dedicação tanto por parte da consultoria quanto por parte da própria empresa lá. Então vamos lá, vamos analisar aqui, ó, performance, né? Vamos selecionar aqui empresa 2 e aí a gente vai aqui abrir o parâmetro de avaliação desde o início do trabalho com essa empresa que foi em setembro de 2024. Então vamos lá. Ó. Inicialmente, ó, o que a gente pode analisar aqui? Ó? Primeiro, sobre produção. Essa empresa lá, ela tinha uma produção muito baixa e pouquíssimas vezes, ó, durante 20 semanas, durante 20 semanas de trabalho, produtividade muito oscilando bastante, muito abaixo, né, onde a gente havia conseguido bater meta duas vezes só de produção, falando dessa empresa, na semana. E da semana 21 à semana 32, né, foram-se ali 11 semanas e das 11 semanas a gente já começou a bater meta de produção em 5 ocasiões. Então aqui já dá para a gente poder entender, ó, depois de um trabalho bem amadurecido de produtividade, a gente já tem ali alguns, né, numa frequência maior, né, um trabalho de atingimento de metas. Então já podemos entender ali que já temos uma melhora. É claro que a gente precisa buscar uma constância ainda um pouco melhor, mas já tem um sinal de produtividade ali sendo desenvolvido. Aí falando de faturamento, ó, faturamento similar à performance de produção, ó, a gente tem aqui até faturamentos ok, né? Mas ainda assim com períodos aqui, ó, bem críticos, né? Vamos colocar assim. E num recorte final agora, ó, a gente pode perceber que a frequência em que a empresa bate meta já aumentou. Aqui a empresa bateu meta, ó, com 24 mil de faturamento. Aqui ela não bateu meta, mas bateu na trave, lá, ó. Aqui também ela não bateu meta, mas aproximou bastante. Então a gente começa a já não ter mais aqueles picos tão baixos, né, de produtividade, ó. Então a gente pode perceber que aqui a gente tinha oscilações muito grandes no início de trabalho, e aí a gente vem corrigindo, e agora mesmo quando a empresa não bate meta, ó, a gente tem ali resultados muito próximos do que seria um ideal, né? Sobre capital, ó, a gente também é uma empresa bem enfraquecida, ó, enquanto caixa no início, né? Aí a gente tem uma oscilação muito grande no início de trabalho, durante 20 semanas, ó, a gente teve uma oscilação muito grande de capital, né? Devido à oscilação de produção, oscilação de faturamento, né? Devido ao trabalho estar realmente no começo, né? Mas uma vez que a gente começa a pegar o time do negócio ali, ó, aí a gente já começa a se fortalecer um pouquinho mais, né? Então, assim, a gente não teve crescimento de caixa, mas pelo menos a gente já pode visualizar um caixa um pouquinho mais sólido em relação a um início de trabalho ali, ó. Contas a receber. A gente tem também, ó, um pico maior de contas a receber de notinha, só que também reparem, ó, até a semana 20 de trabalho, essa empresa ela passou aí, ó, vamos imaginar, 20 semanas, cerca de 4 meses e meio a 5 meses. Por 4 meses e meio a 5 meses, essa empresa ela teve oscilando em todas as frentes, tanto em produtividade, quanto em construção de capital, quanto na parte de regulamentação ali, ó, dos fiados. Mas a partir da semana 20, a gente percebe uma série de ajustes que foram feitos que permitiu com que a empresa fosse se fortalecendo cada vez mais. E aí, a partir da semana 20, a gente tem cada vez uma diminuição maior do volume de valor de fiado, né, de notinhas. E aqui, nesse caso, cabe uma reflexão sobre um outro contexto, né? Uma vez que a empresa vai regulando, entrando no eixo, cabe a gente refletir se a empresa não deu uma cochilada aqui, ó, pelo fato da empresa estar mais fortalecida financeiramente falando, vamos dizer assim, cabe a gente refletir aqui um pouco, ó, se ela não começou a deixar de lado alguns pontos, e aí a coisa pode tendenciar a começar a patinar de novo. Isso tem muito a ver com a questão de bater no teto, né? Toda empresa ela só tem o tamanho, né, ela só tem o tamanho que o dono permite que ela tenha ali. Então a gente começa a regular algumas frentes.
pode ser que a coisa começando a entrar no eixo, por parte, às vezes, do próprio dono ali, a gente começa a auto-sabotar, se auto-sabotar e começa a piorar alguns resultados de novo. Não estou dizendo que é o caso dessa empresa, mas eu estou levantando essa hipótese para a gente poder cada vez mais nos monitorarmos. Por quê? Se a gente trabalhar alinhadinho, empenhado, reforçado, a gente vai conseguir buscar bons resultados, que inclusive aconteceu com essa empresa aqui, ó. Só que muita atenção, à medida que as coisas forem encaixando, muita atenção e cuidado para a gente poder não começar a negligenciar alguns pontos e a gente começar a voltar a um cenário antigo novamente. Mas também contas a receber, muita oscilação e a partir da semana 20 ali, ó, um excelente trabalho de diminuição e um ponto de atenção aqui nas últimas 4 semanas. Contas a pagar, ó, a gente percebeu, essa empresa ela não conseguiu construir um caixa tão fortalecido, mas ainda assim a gente percebeu um caixa relativamente bem reforçado e ao mesmo tempo, né, essa empresa ela conseguiu trabalhar de novo, né, a partir da semana 17 ali mais ou menos, ó, a gente começou a perceber, ó, uma diminuição cada vez maior do contas a pagar dessa empresa, que também é algo muito saudável, né, ó. Então ela conseguiu trabalhar melhora de produtividade, melhora de performance de faturamento, um reforço ali no caixa dela, né? Um reforço não muito grande, né? Mas dá para a gente considerar um reforço de caixa e ao mesmo tempo uma diminuição de fiado aqui ó, no contas a receber e também ao mesmo tempo uma diminuição de contas a pagar. Então, qual é a reflexão que a gente pode trazer aqui? A reflexão que a gente pode trazer é que, com muito trabalho, né, nada resiste ao trabalho duro e honesto. Então, com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação, ajustando apenas o que tem que ajustar naquele momento, sem querer abraçar o mundo, sem querer trabalhar tudo ao mesmo tempo, apenas fazendo arroz com feijão bem feito, a gente sim pode buscar bons resultados aí para nossa empresa. E aí, tendo em vista que eu trabalhei uma diminuição de contas a pagar, trabalhei um reforço no sentido de caixa, logo eu posso entender que o cenário financeiro dessa empresa no dia de hoje, ele está mais saudável do que foi há 20, 15, 20 semanas atrás. Vamos tirar essa prova aqui? Vamos lá. Vamos analisar o fluxo de caixa dessa mesma empresa. Ó. Fluxo de caixa, empresa 2. Vamos analisar aqui o fluxo de caixa da empresa 2. Na última semana, nós tínhamos aqui ó, um fluxo de caixa onde a gente tinha 4 semanas de positivação. Reparem, é uma empresa que não tem um valor muito alto em caixa, né? Mas a questão não é o valor que a gente tem em caixa no dia. A questão é o que a gente tem projetado daquele dia em diante, né, daquela semana em diante, para a gente poder ter uma percepção se ela está bem encaixada financeiramente falando ou não. Então, embora ela não tenha um caixa muito grande, somando caixa físico e caixa banco, embora o caixa não seja muito grande, ela tem um balanço bem bacana entre entradas e saídas, que permite que ela tenha um resultado de 4 semanas de positivação. Ou seja, se essa empresa aqui não vender nenhum parafuso a partir do dia 5/4 ali, ó, se o movimento cair, ela começar a não performar bem, ainda assim ela terá contas pagas pelas próximas 4 semanas, né? Então vai faltar dinheiro, vamos dizer assim, a partir da 5ª semana apenas. Então, um resultado bem bacana aí, financeiramente falando, né? Fluxo de caixa de 4 semanas de positivação, dá sim para a gente entender que é um resultado ali bem ok, né? Bem bacana, financeiramente falando. E vamos ver aí, ó, semana 14 do ano, né? Vamos ver como que era o cenário dessa empresa há um tempo atrás. Ó, semana 12, semana 11, semana 10, 9, 8. Vamos voltar aqui algumas semanas para a gente poder entender como era o cenário dessa empresa aí há um tempo atrás. Vamos lá, vamos pegar aqui. Ó, como era o resultado dessa empresa lá no final do mês de outubro, ó, vamos pegar aí, final do mês de outubro. Reparem olha que interessante, ó. O valor de caixa praticamente o mesmo, né? Na semana 14 ali, a gente tem 15 mil, aqui na semana 44 a gente tem 16 mil, praticamente o mesmo caixa. Porém, olha a diferença na qualidade da saúde financeira dessa empresa, ó. Mesmo com praticamente o mesmo valor de caixa que ela tem hoje, né? Naquela época, 16 mil, mais a questão do apontamento ali, ó, dos créditos e débitos, ao invés da empresa ter 4 semanas positivas, que é o caso que ela tem hoje, ela já tinha uma negativação já na primeira semana, ou seja, ela já tinha uma dependência muito maior
do próprio faturamento da semana para pagar as contas da própria semana. Então, ou seja, um cenário financeiro bem menos saudável do que o que a gente buscou no dia de hoje. Então, ó, caixa praticamente o mesmo lá no final de outubro, porém, né, uma negativação importante de caixa. E aí, depois de construirmos todo um trabalho, né, ajustando o que tem que ajustar, um trabalho de médio prazo, respeitando, né, a linha de evolução ali que a empresa pode buscar, a gente conseguiu aí, ó, num período relativo aí de consultoria, ó, buscar um cenário bem mais sólido, né? Bem mais sólido do que um cenário que a gente tinha há um tempo atrás. Então, uma análise geral, né, do quanto é importante a gente fazer o diagnóstico correto, trabalhar o que realmente precisa ser trabalhado, respeitar o tempo, né? E com muito empenho, dedicação, não deixar com que as coisas fiquem patinando muito, né? Trabalhando o que precisa ser trabalhado, aos pouquinhos a gente sim vai chegar lá na frente lá. Nada resiste ao trabalho duro e honesto, ok?